Bom dia, pessoal! Nesse domingão, todo mundo acordando e aprendendo a fazer um bolo sem açúcar para bebês com a Viviane Laudelino Vieira. A Viviane é nutricionista com mestrado e doutorado pela Faculdade de Saúde Pública da USP, na área de nutrição infantil. Ela é pesquisadora e supervisora do CR Nutri, da Faculdade de Saúde Pública da USP. Ela atende gestantes, bebês e mães com foco como conselheira em amamentação e para a orientação do BLW em consultório particular na Zona Oeste de São Paulo. Depois de se tornar mãe da Manuela, ela é militante na defesa da amamentação e da saúde materno-infantil. E hoje ela é sócia proprietária do Maternidade Sem Neura, que é um blog muito bacana, que também tem uma fanpage no Facebook. E a Viviane é a autora do livro infantil Por que Alimentar-se Bem? A Viviane vai dar uma palestra muito gostosa de assistir para vocês, que se chama Cozinhando e Falando sobre Introdução de Alimentos. Aprenda a fazer um bolo sem açúcar para bebês. Espero que vocês gostem da palestra da Vivi e eu vejo vocês mais à tarde, tá bom? Até mais! Olá, eu sou Viviane Vieira, nutricionista, sou do Maternidade Sem Neura e hoje eu participo do Conalco trazendo uma receita de um bolo de cenoura com maçã sem açúcar. Ele vai ser adoçado com a uva passa, que é uma fruta, e não com açúcar refinado, ou açúcar cristal, ou açúcar demerara, que habitualmente é usado nas preparações. E isso é o motivo dele ser muito interessante, porque ele vai poder fazer parte desse período de introdução de alimentos do bebê, em que é um momento que não é recomendado que o bebê tenha contato com o açúcar dos alimentos de uma forma processada. Então, açúcar refinado, propriamente um açúcar mascavo, mel, melado, ele não é recomendado até os 2 anos de idade. Isso é justificado por algumas questões. A primeira delas é porque quando eu exponho o meu bebê a alimentos extremamente doces, que são característicos desses que contêm um ingrediente como açúcar, eu vou condicionar o paladar desse meu bebê a sempre querer os alimentos mais adocicados. O ser humano, naturalmente, ele já gosta dos alimentos doces. Dificilmente a gente vê hoje em dia pessoas que não gostam de doce. Então, se eu, lá no meu bebê, nos seus primeiros meses de introdução de alimentos, eu oferecer outros sabores e não somente a substância adocicada, ele tem uma chance de aceitar muito melhor o amargo, o azedo e o salgado. E um outro motivo é que o açúcar em si, ele não tem um valor nutricional rico. Então ele vai ter uma fonte elevadíssima de carboidrato, um carboidrato refinado que é absorvido rapidamente pelo nosso organismo, mas ele não vai trazer muitos outros nutrientes importantes. Então, por isso é o motivo que a gente evita oferecer os alimentos com açúcar para um bebê e até os 2 anos de idade. Depois disso, a gente recomenda que seja consumido com a menor frequência possível, com bastante moderação. E essa receita também é interessante porque ela não vai utilizar leite ou nenhum outro derivado do leite no seu preparo. Isso traz um diferencial para as crianças que têm uma alergia, que é a alergia à proteína do leite de vaca. Hoje é muito frequente a gente observar recém-nascidos e bebês até 2 anos de idade que desenvolvem algum sinal de alergia, alguma reação alérgica quando eles entram em contato com leite de vaca. E existe uma série de questões relacionadas ao desenvolvimento dessa alergia, tanto por uma questão genética, hereditariedade, e até mesmo por uma exposição precoce à proteína do leite. Então é recomendado que o bebê tenha contato com leite materno e que se evite que demore mais tempo para que ele se exponha à proteína do leite de vaca. As reações são muito diversas e podem ser muito graves. Tem crianças que chegam a ter um choque anafilático, precisar de hospitalização por conta de um contato mínimo com o leite de vaca. Algumas têm problemas de pele, gastrointestinais, problemas respiratórios, então tudo isso precisa ser levado em conta e a gente vai percebendo que a alimentação da criança com essa alergia acaba ficando restrita se a gente tem contato com muitos alimentos industrializados. Os alimentos industrializados, por mais que eles não tenham o leite ou um derivado do leite como principal componente,
às vezes uma pequena quantidade que é utilizada de soro de leite, de manteiga, de margarina para dar uma consistência, uma cremosidade, alguma textura diferente, já é suficiente para desencadear a alergia. E se nós formos observar na maioria dos rótulos de alimentos, eles vão conter traços de leite. Por isso que a gente preconiza que o mais natural possível, menos industrializada, seja a alimentação do bebê. E normalmente os bolos eles vão ou a manteiga, margarina, o leite, o iogurte, e nessa receita a gente vai evitar, não vai usar nenhuma dessas substâncias, então é também um alimento ideal para os bebês em introdução de alimentos, mas também para aqueles que têm alergia. Nós vamos usar aqui como um diferencial as forminhas que parecem aquelas de cupcake, na verdade são as forminhas de cupcake que eu vou fazer a minha receita já porcionada, então nessas medidas aqui que vão facilitar tanto o transporte, como até para a gente servir, fica uma forma diferente de ser servida. E uma coisa que ela também é muito interessante é que eu não vou precisar nem untar nem enfarinhar, e aí eu já também evito precisar usar uma manteiga, uma margarina. Mas se eu não tenho essas forminhas, não é por isso que eu vou deixar de fazer esse bolo. Essa quantidade de receita que a receita vai gerar, ela é suficiente para uma forma de bolo inglês. E aí, se eu for usar a forma de bolo inglês, eu vou posso untar com óleo vegetal e enfarinhar normalmente, que isso não vai trazer nenhum problema. Mas aqui então eu vou usar as forminhas de cupcake. Para começar, eu vou peneirar as farinhas. Só para mostrar para vocês os ingredientes que vão nessa receita antes de peneirar a farinha. Eu vou usar uma xícara de farinha branca, farinha de trigo refinada branca, e uma xícara de farinha de trigo integral. Uso também 2 ovos, uso 2 maçãs, essas maçãs são inteiras, eu descasquei, eu separei as cascas da polpa, a polpa eu ralei. E a casca eu vou usar na receita também, mas como ela é mais durinha, ela vai ser liquidificada. A polpa eu não vou precisar liquidificar. Eu vou usar também uma cenoura picada. A uva passa, eu tenho uma xícara de uva passa, que é ela que vai dar o sabor adocicado à receita. Meia xícara de chá de óleo vegetal, aqui eu uso óleo de girassol, depois eu vou falar um pouquinho sobre os óleos. 4 colheres de chá de suco de laranja, 1 colher de sopa de fermento químico em pó, aquele fermento ideal para fazer o bolo, não é o fermento de pão, e meia xícara de chá de canela em pó. Eu vou começar então fazendo vou peneirar as farinhas. Por que que eu vou ter esse cuidado de peneirar? Porque às vezes tem alguns gruminhos que a gente pode não perceber, e aí isso dá toda uma diferença de leveza na massa, de maciez no meu resultado final do bolo. Então, se eu peneiro, eu vou desfazendo uma série de gruminhos que, olha, a gente vai percebendo que eles que eles fazem parte da farinha. Então eu tenho as minhas 2 farinhas aqui peneiradas, eu vou reservar, porque elas eu vou precisar depois utilizar para incorporar aos outros ingredientes. E não se fique preocupado, porque toda essa receita ela fica disponível no blog Maternidade Sem Neura. O endereço é www.blogmaternidadesemneura.wordpress.com. Essa receita fica disponível no nosso blog e você pode consultar com todos os detalhes do seu modo de preparo e a lista dos ingredientes também. Agora eu vou fazer então a parte que precisa ser liquidificada. Primeiro eu vou colocar os líquidos na base do meu liquidificador, porque aí vai facilitar o processo para ser triturado os ingredientes. Se eu coloco os secos no fundo, fica mais difícil de bater. Então eu vou colocar os ovos, vou colocar também o óleo. Aqui eu uso o óleo de girassol. Na verdade o óleo é muito pessoal o que você pode usar. Então tem pessoas que
optam por usar o óleo ou gordura de coco, tem o girassol, tem o óleo de soja. Só nesse caso eu não vou recomendar manteiga ou margarina para não preservar aquela característica de você não não inserir a proteína do leite de vaca. Em geral, o óleo, apesar de ser um assunto bastante polêmico, as pessoas divergem qual que é o melhor, qual que é a pior opção, azeite, gordura do coco, o óleo de canola. Uma recomendação que é definitiva é que ele deve ser consumido com moderação. Então, independente do tipo de gordura, não é recomendado que eu use várias vezes esse ingrediente no meu prato. Então, se eu vou cozinhar um arroz, um feijão, às vezes uma quantidade muito pequena, às vezes eu nem preciso adicionar essa gordura. Vou fazer um bolo, então eu já optei por um bolo que vai uma quantidade um pouco menor, alguns vão uma xícara. Vou fazer um pão, faço um pão com menor quantidade de gordura. E aí a gente vai trabalhando quais são as nossas preferências. Hoje em dia a gente tem ali uma grande variedade de gorduras, de óleos para serem utilizados. Vou colocar também o suco de laranja. Esse suco de laranja ele é natural, então eu espremi a laranja. Na verdade, meia laranja eu consegui tranquilamente tirar essas 4 colheres de sopa. Agora eu vou começar a colocar então os ingredientes que são secos. Eu vou começar colocando a maçã. Aqui eu tenho as cascas de 2 maçãs. E vou triturar um pouquinho. Você pode notar que a minha maçã já começa a ficar escurecida. Eu pinguei já um pouquinho de limão de laranja para preservar a cor. Não tem problema que ela escurece, porque quando entra em contato com ar, ela já fica assim. Mas eu vou incorporar na minha receita depois e não vai alterar o resultado final. Agora eu vou bater então primeiro a maçã com os líquidos. Pronto, minha maçã foi liquidificada com ovo, com óleo, com suco de laranja. E agora eu vou colocar então a uva passa. É importante, muitas receitas eu gosto de usar o mixer, o processador, porque ele facilita, menos coisas para lavar, é um equipamento mais fácil. Mas a uva passa em específico, se eu uso equipamento que não é muito forte, ele pode queimar, ele não tem a força suficiente para triturar. Então por isso que aqui eu uso o liquidificador numa potência mais elevada para não ter nenhum prejuízo para o meu equipamento. Então eu vou colocar uma parte da uva passa. Vou dar uma batida e depois eu misturo mais um pouquinho. Aqui eu vou usar uma velocidade, uma potência mais alta. Eu já bati uma parte da uva passa, vou colocar mais o restante. Eu trouxe aqui a ideia da uva passa porque ela vai ter um diferencial nesse bolo para conferir o sabor doce. Muitas receitas usam banana bem madura, usa tâmaras, usa ameixa, todas elas vão chegar num resultado bastante parecido, mas aqui eu trago então para diferenciar. E vocês vão perceber que em diversas outras receitas que eu posso fazer essa substituição do açúcar pela uva passa. Então se eu tenho uma xícara de chá de açúcar, eu posso substituir por uma xícara de chá de uva passa e eu vou conseguir ter um resultado bastante semelhante. Para vocês terem uma ideia, uma xícara de chá do açúcar vai ter em torno de 180, 160, 180 gramas de carboidrato, que é aquele carboidrato refinado, que é a sacarose. Na minha xícara de chá de uva passa, eu vou ter em torno de 100 gramas de carboidrato, então teve aí já uma redução. E por outro lado, eu vou ter 5 gramas de fibra nessa quantidade de uva passa. E no meu açúcar refinado eu não vou ter fibra nenhuma. Fora isso, eu vou ter uma série de outras vitaminas, vitamina C, vitaminas do complexo B, que no açúcar também isso vai passar praticamente em quantidade insignificante. Então eu vou bater mais um pouco a uva. Aqui então eu bati uma xícara de chá de uva passa, as cascas da maçã e todas as partes líquidas da minha receita, que eram o ovo, o óleo e o suco de laranja. Essa receita ela foi originalmente desenvolvida no CR Nutri, que é um centro de referência voltado
prevenção e controle de doenças relacionadas à nutrição. É um local onde eu trabalho, sou uma nutricionista supervisora, e lá a gente desenvolveu essa receita voltada às pessoas com necessidade de controlar a glicemia, o açúcar do sangue, que tem diabetes, ou alguma alteração bioquímica, que é importante você ter uma atenção maior ao açúcar. Na receita original, a gente não triturava a uva passa no liquidificador, ela só era picada. Mas aí eu fui fazendo algumas adaptações e percebi que liquidificando aí a gente potencializa o sabor adocicado dela. Para terminar, eu vou colocar a cenoura para liquidificar também, para que ela fique bastante homogênea nessa massa. A cenoura é o legume que vai conter o beta-caroteno. Pensando no público infantil, normalmente as crianças já recebem suplementos de vitamina A. O beta-caroteno vem para ser um ingrediente um nutriente bastante importante para a saúde. Então ele é responsável por toda a formação de pele, de mucosas, tem toda aquela relação, né, ao coelho que come a cenoura, ele ajuda a parte da visão das pessoas, e também as crianças que têm um consumo adequado de vitamina A, de beta-caroteno, têm uma chance maior de ter um crescimento adequado. Então, se eu não tenho o beta-caroteno em quantidade adequada, eu posso ter um problema de desenvolvimento e de crescimento. E ela ajuda também em uma série de reações químicas do nosso corpo, a síntese de proteínas, uma série de nutrientes. Então, aqui é uma forma de enriquecer o meu bolo incorporando beta-caroteno. Eu vou liquidificar então mais um pouco. Eu já fiz toda a parte que precisa ser liquidificada com a cenoura, com a uva passa e as cascas da maçã, e agora eu vou incorporar tudo isso no meu bolo, que é a minha tigela onde já tinha farinha, as duas farinhas peneiradas, e agora eu vou colocar a parte líquida. Agora eu queria falar também um pouquinho sobre a fruta, sobre a maçã, que é o ingrediente principal dessa minha receita. Então, eu usei tanto a casca como a polpa, então a gente não está desperdiçando nada. É importante a gente lembrar que se é um alimento orgânico, se eu conseguir adquirir um alimento orgânico, então eu fico muito mais tranquila para poder usar a casca, tanto da cenoura como da maçã. Então a cenoura que eu coloquei aqui, eu trouxe uma cenoura orgânica, eu não descasquei, porque ali eu também vou ter mais fibra, vou ter uma série de nutrientes importantes que eu não preciso jogar no lixo, estou diminuindo o meu desperdício. E no caso da maçã também, então higienizo bem, eu pego uma esponja, é interessante que eu tenho uma esponja específica para higienizar os alimentos, eu limpo bastante com água, em água corrente, com um pouco de sabão neutro, enxago e aí eu posso usar a casca sem nenhum problema. É importante também, se eu vou consumir algum alimento cru, deixar em solução clorada pelo tempo determinado pelo fabricante do hipoclorito, porque senão eu corro o risco de só tirar as sujeiras aparentes, aquelas que a gente consegue perceber, mas às vezes alguma larva, algum bichinho muito pequeno, não consigo observar isso e posso acabar consumindo. E aí desenvolver alguma verminose, algum problema, alguma infecção por conta do alimento. Aqui então eu tenho a minha massa com a farinha e com a maçã liquidificada com a uva passa e com a cenoura. A maçã é uma fruta mais dura, então às vezes os bebês eles têm uma dificuldade maior para conseguir morder essa fruta. Então, aqui é uma forma de oferecer a maçã que ele vai ter muito mais facilidade para conseguir comer e ter contato com o sabor. As frutas, em geral, elas são bem aceitas pelos bebês, né? Porque, como eu expliquei, eles gostam muito do sabor adocicado, né? O nosso leite materno, ele é doce por natureza, então ele tende a ser mais adocicado. Então quando eu ofereço uma fruta, uma banana, um melão, uma melancia, a própria maçã, é mais fácil do bebê gostar, às vezes, do que se eu ofereço o arroz, o feijão, uma batata, uma
levedura, um agrião, uma selga, que eles vão acabar estranhando um pouco o sabor desse alimento. E as frutas são extremamente importantes porque elas vão ter ali um componente de fibra bem interessante para o bebê, vitaminas, minerais, vai ajudar a hidratar, porque as frutas são bem suculentas, então ajuda também a hidratar o bebê, e aí deve fazer parte da alimentação da criança desde o início da introdução dos alimentos. Então, a partir do 6º mês, é interessante que a gente ofereça a fruta é in natura, para que o bebê comece a comer. Aqueles que são adeptos ao BLW, Baby Led Weaning, eu sou uma grande defensora do BLW, as frutas podem e devem ser dadas aos pedaços, elas inteiras. Se você tem receio de oferecer a fruta inteira, você amassa com garfo, pica, para que aí a criança possa comer. Mas evitar não, nunca oferecer a fruta peneirada, liquidificada, processada, porque esses pedacinhos eles são muito importantes para que o bebê tenha contato e perceba as texturas dos alimentos e depois ele aprenda a mastigar. Aqui eu estou misturando a massa. Sempre que eu uso a farinha, é importante que eu não fique manipulando muito essa massa quando eu faço um bolo. É diferente de quando eu faço um pão, uma massa de pizza, que aí você precisa sovar bastante para formar aquele glúten, né, que dá aquela elasticidade. O bolo não tem essa característica de ser elástico, ele precisa ser só fofinho. Então, quando eu vou usar farinha, eu não fico manipulando muito. Aqui eu vou incorporar a maçã, as 2 maçãs, que também já vão ser misturadas. E aí, como eu falei da farinha, eu vou discutir um pouquinho sobre a questão do glúten. Hoje a gente ouve muito pessoas pedindo, sugerindo para que se restrinja o glúten da alimentação, inclusive de crianças. Hoje não tem nenhuma recomendação, alguma comprovação que faça sentido para que isso aconteça. Pelo contrário, a gente tem ali um período que, se eu retardar a oferecer esse glúten, a farinha ou aveia para o meu bebê, ele tem uma chance ali de no futuro desenvolver uma reação alérgica. Então, para aquelas pessoas que não têm uma alergia ao glúten, não são celíacas, elas devem ter o contato com a farinha, com a aveia, com o centeio, com a cevada, que são os ingredientes que contêm o glúten. Aqui, por último, eu misturei o fermento, porque quando ele já começa ele entra em contato com os alimentos, ele já começa a agir. Então, agora eu vou só terminar de mexer, e esse momento de mexer, de manipular a massa, ele é muito legal para trazer as crianças para dentro da cozinha. Na verdade, todas essas etapas aqui, é muito bom que a gente tenha as crianças por perto. Elas, quando fazem parte desse dia a dia, desse momento do cozinhar, de comprar os alimentos, de lavar, elas vão tendo uma familiaridade e um prazer de comer muito maior. É diferente de quando eu já ofereço o alimento pronto, às vezes num ambiente que a criança nem está muito animada, ela não está tão disposta a comer, do que quando a gente faz, ela integra ela nessa parte de todo o preparo do alimento. É muito legal a gente lembrar que a criança, nas primeiras experiências com a alimentação, ela não come porque ela tem fome, porque ela vai matar a fome pelo leite ainda. Ela vai comer pela curiosidade. É o momento que ela leva tudo à boca, né? Então ela leva os brinquedos, qualquer objeto que ela encontra, e aí, se ela tem um alimento, ela vai começar também a ter esse hábito de levar à boca. E ela vai perceber que tem sabor, que tem textura, e vai aprender a deglutir. Então, às vezes as famílias, as mães, os pais ficam ansiosos: meu filho, eu ofereci e ele não comeu. Mas é porque para ele é um momento de descoberta. E é uma descoberta que vai ali levar semanas, meses para que ela aconteça. Por isso que a gente fala que o período de alimentação complementar é um processo que dura até o final do 1º ano, às vezes se estende ali no 2º ano de vida também, porque a criança vai se familiarizando com o alimento e vai criando uma simpatia pelo ato de comer. Por isso que é muito importante que a gente faça que faça um ambiente gostoso para a criança, que não seja um momento de punição, um momento de pressão, de forçar
que a criança abra a boca, que ela coma, porque às vezes nessa minha ansiedade de forçar o alimento para ela pode acabar comendo naquele momento, mas a partir daquela etapa que ela começa a adquirir autonomia, que ela fica mais independente, ela vai começar a limitar muito mais aquilo que ela come e você vai ter muito mais dificuldade para que ela coma os alimentos. Então, nesse período, comece a respeitar mais a saciedade do seu bebê. Se ele parou de comer, é porque ele já não quer mais aquele prato, aquela refeição. Então você para por aí, oferece em outro momento, na próxima refeição. Traga ele para a cozinha, que era isso que eu estava fazendo, parte de mexer a massa. Se ele já é um pouco maior, eles vão se divertir muito quebrando os ovos, separando, ajudando a peneirar as farinhas, colocar a massa do bolo nas formas. Lógico que isso vai fazer uma grande bagunça, mas é um momento de muita diversão e que vale a pena. Aqui então eu vou porcionar a massa. Eu separei 12 forminhas, talvez a gente tenha até uma quantidade maior de massa. Eu posso colocar bastante. E eu esqueci de falar, mas é importante que o forno já esteja pré-aquecido quando eu levar minha massa. Então não posso colocar a massa do meu bolo no forno frio. O meu forno aqui de casa ele está sendo pré-aquecido a 180 graus, tá? Que é uma temperatura de média para baixa. E cada um conhece melhor o seu forno. E ele vai precisar ali em torno de 25 minutos para assar. Então aqui eu vou preenchendo todas as minhas forminhas. Essa receita ela é muito legal para a gente oferecer como uma opção diferente de lanche no meio da manhã ou no meio da tarde. Como eu falei, é muito legal para que a gente transporte, né? Vai comer fora, vai comer na casa de algum amigo, vai numa festa. Eu posso levar esse bolo também para o meu bebê comer, mas leva um pouquinho a mais, porque normalmente as pessoas se interessam, vão se surpreender com o sabor dele. E aqui já é um tamanho que provavelmente o bebê já vai se sentir mais do que satisfeito com essa quantidade, né? Então eu já tenho uma porção aqui de bolo que é normalmente o que um bebê de 1 ano vai comer. Se for mais novinho, ele vai comer menos. E aí fica bem no tamanho que facilita que ele pegue. Se você achar ainda que ele tá grande para a mãozinha do bebê, você pode partir ao meio e ele consegue pegar muito mais fácil. O próprio bebê vai comendo com as mãos, se lambuzando com o bolo. No primeiro ano de vida do bebê, ele tem uma predisposição muito maior para experimentar os alimentos. Então, por conta até dessa própria curiosidade, ele tende a tentar experimentar mais os alimentos. E às vezes ele vai rejeitar, às vezes ele não vai se identificar com o sabor, mas é importante que a gente ofereça o máximo possível uma variedade diferenciada de alimentos com sabores diferentes, com texturas diferentes para essa criança. Porque conforme ele vai se desenvolvendo, lá pelos 2 anos de vida, ele tende a ficar mais seletivo. Então, aquilo que ele sempre gostava, pode ser que ele pare de comer, ele começa a criar mais dificuldades, mais barreiras ali para aceitar o alimento. Então, se eu tenho um repertório maior que ele começou a comer, mesmo quando ele vai ficar mais seletivo, aí eu consigo ainda garantir diversos alimentos diferentes ali para fazer parte da dieta dele. Aqui então eu tenho 12 bolinhos, eu vou dar uma ligeira batida e já vou levar direto para o meu forno, porque ele ficou pré-aquecido.
Agora a gente vai aguardar um pouco. Quando o bolo ficar pronto, tem algumas formas da gente observar se ele já está assado, se ele não está mais cru. Se é uma forma grande, eu posso observar que ele começa a soltar das bordas da forma, ou a famosa técnica do palito. Só é importante a gente evitar ficar abrindo o forno com muita frequência, porque isso atrapalha no processo de crescimento dele, e evitar também ficar furando muitas vezes, porque quando eu furo, eu posso facilitar ali que aquele ar, aquela fofura que a gente estava garantindo para o bolo, que ela se perca um pouquinho. Então deixa para furar mais no final do processo, quando você vê que ele está formando aquela casquinha, quando você começa a achar que ele já está assado. Então a gente vai aguardar um pouquinho até o bolo ficar pronto. Meu bolo já ficou pronto, ele levou ali em torno de 20 minutos, 25 minutos no forno médio. E aí eu fiz aquele teste de espetar com um palito de madeira, e aí quando o palito saiu limpinho, eu retirei do forno. Ele não leva muito tempo para assar. Quando são as porções menores, realmente ele assa muito mais rápido. E é muito legal porque como eu uso a forma do cupcake, né, que ela é de silicone, então eu não precisei untar, e mesmo assim ele se solta muito facilmente da forma. Então o bolo ele se desprende sem nenhuma dificuldade para que a gente consiga manipular. A gente não tem todo aquele trabalho de ficar batendo, tirando as bordinhas. E mesmo assim eu não preciso nem usar margarina, não preciso usar manteiga, nada disso para facilitar esse processo. Os bolos cresceram bastante, né? Então eles ficaram bem gordinhos aqui. E agora eu vou cortar para vocês. Ele agora já está de morno para frio. Eu esperei um pouquinho para conseguir manipular para vocês. Quero só mostrar para vocês que ele realmente ficou assado. Ele está todo assado, ele assa de uma forma bem uniforme, e ele tem um aroma assim que é bem característico. Ele vai exalando aquele cheirinho característico da canela, que combina super bem com a maçã. Então os bolos com maçã e canela são super gostosos. E é muito interessante a gente despertar também esse outro sentido nos bebês, né? O do cheiro, do olfato. Então, sentiu o aroma do bolo, da canela, da fruta, ele vai formando essa memória em relação ao alimento também. De repente você oferece uma outra preparação mais cítrica, com uma raspa de limão, com o suco da laranja. Colocar o bebê em contato com os temperos. Então tem uma grande variedade ali de ervas frescas, de condimentos, salsinha, hortelã, manjericão, tomilho, alecrim, coentro. Então deixa a criança pegar, esfregar na mão, porque ela vai percebendo que ela vai amassando com a mão, vai soltando aquele óleo essencial, aquele líquido, e aí ela vai poder sentir o aroma de todas essas folhas, essas ervas. E isso depois você vai mostrando, então aquele hortelã a mamãe incluiu no quibe, aquela salsinha eu estou colocando na cenoura, o alecrim vai no frango. E aí ele vai aprendendo como os sabores dos alimentos vão se alterando também dependendo da forma como a gente tempera, porque a alimentação vai despertar outros sentidos do bebê da forma como desperta em nós mesmos, né? Então, nós quando sentimos o cheiro de um pão assando, daquele refogado de alho e cebola na panela, a gente já começa a sentir que tem alguma coisa para ficar pronta, né? E é uma forma da gente ajudar também no desenvolvimento infantil. Então, não só pela questão do paladar, né, do aspecto nutricional do ato de comer, mas também dele conseguir perceber melhor os cheiros, os diferentes cheiros. O fato de ter o contato com os alimentos auxilia na questão motora do bebê, da criança, a mastigação. Então o fato dele pegar os alimentos e mastigar, principalmente quando a gente fala do Baby Led Weaning, ajuda em toda o desenvolvimento de fala, da musculatura da face, da boca, da deglutição. Então é um exercício muito importante que a gente faz com o bebê. E é muito legal porque é um momento de socialização. Então quando a gente dá esse passo relacionado à introdução dos alimentos, oferece o alimento ao bebê,
nós também estamos levando essa criança para sentar à mesa junto com a família, colocando inserido em espaços de convivência que antes ele tinha uma forma diferente de se alimentar, e agora ele começa a se integrar muito mais ao contexto social, da família, dos amigos, das próprias crianças da sua faixa etária. Então é muito gostoso ver as crianças fazendo toda aquela bagunça, mas que tudo aquilo tem um sentido para elas, do momento da refeição, quando a gente vai em escolas, creches, ou mesmo ver as rodinhas de crianças comendo juntas. Então são experiências que vão ajudando a formar todo o hábito alimentar e o repertório alimentar dessa pessoa. Eu termino então aqui essa minha palestra, que na verdade não foi uma palestra formal, foi um momento de apresentar uma receita que é voltada para os bebês, principalmente aqueles bebês que já começaram a se alimentar, então não é só para as crianças maiores. E aí aproveitei esse momento para falar sobre a questão da alimentação infantil, desenvolvimento infantil, os nutrientes, os alimentos que são importantes para essa criança. Quero deixar aqui então meu agradecimento por terem assistido a essa palestra e divulgar o Maternidade Sem Neura, que é o www.blogmaternidadessemneura.wordpress.com. Eu quero contar um pouquinho desse projeto. Maternidade Sem Neura nasceu de um sonho meu e de uma amiga minha, Dione. Ambas somos nutricionistas e temos 2 filhas, eu a Manuela, a Dione tem a Lívia com 2 anos de idade. Então ficamos mães em momentos bem parecidos das nossas vidas, em épocas bem parecidas, e uma ajudando a outra, uma apoiando a outra. E com toda essa nossa integração durante a maternidade, despertou nosso interesse de não quero que isso seja só algo pessoal, queremos levar isso para a nossa vida profissional também. E aí surgiu primeiro uma página de internet, onde a gente compartilha todas essas nossas histórias relacionadas à maternidade, desde lá da gestação, quando descobrimos as gravidezes, as dificuldades relacionadas à amamentação, as nossas dúvidas, angústias e como que a gente superou tudo isso, as nossas vivências relacionadas com a alimentação infantil, com a introdução dos alimentos, tudo que aconteceu, as bagunças, as surpresas, as rejeições, as aversões. Então tudo isso a gente conta de uma forma despretensiosa, descontraída, bem gostosa, como se estivesse falando mesmo entre amigas. Mas como somos nutricionistas, também tem um momento em que a gente fala sobre os conteúdos de uma forma mais técnica de alimentação e nutrição. Então são textos que a gente trabalha de uma forma bastante cuidadosa, com respaldo científico e tentando escrever de uma forma sensível para que as famílias, em especial as mães, tenham acesso a uma informação de qualidade e que também possa servir de apoio para outros profissionais da área da saúde que lidam com alimentação infantil, nutrição infantil. Além do conteúdo mais técnico, tem a parte prática, que é o desenvolvimento de receitas. Então tudo que a gente faz nas nossas casas e que as nossas filhas provam e aprovam, elas vão para a nossa página, e ali a gente consegue compartilhar um pouquinho de diversas formas de preparar os alimentos, receitas, utilização de ingredientes diferentes. Damos ideias de como fazer festas infantis destinadas especialmente para as crianças, alimentação para as crianças alérgicas, tudo isso de uma forma bem variada. Também tem um espaço que a gente fala de indicações de eventos, atividades, passeios, leituras, que são de interesse ao público materno e infantil, porque quando a gente se torna mãe, a gente acaba ficando um pouco a parte de tudo que acontece no nosso dia a dia, né? Parece que as pessoas se desenvolvem para um lado e aí a mãe fica de uma forma diferente, ali mais de cantinho, com o seu bebê. Nossa atenção, o nosso tempo é totalmente dedicado ao cuidado do bebê, em grande parte dedicado a ele, e ali a gente se sente meio isolado do mundo, sozinho, sem ter muito com quem compartilhar. Mas a gente sabe que é bem importante ter momentos de trocas de experiências, e é muito legal a gente poder divulgar ali
atividades de rodas de conversa de mães, musicalização para os bebês, oficinas, atividades de leitura, espaços onde os alimentos são mais acessíveis às crianças, onde produtos orgânicos, tudo que possa ser de interesse para esse binômio mãe e filho. Então que a gente tem uma agenda ali que sempre vai divulgando as atividades que são de interesse para esse público, na maioria delas gratuita ou num preço bastante reduzido. Fora as informações que divulgamos no blog, tem a nossa atuação profissional, então somos responsáveis por realização de atendimento nutricional desde o período de gestação até a alimentação infantil propriamente dita, então acompanhamento da gestante em relação ao ganho de peso, todos aqueles sintomas de enjoo, azia, todo esse trabalho a gente faz individualmente. Quando o bebê nasce, a questão da amamentação, então tem um trabalho bem importante sobre aconselhamento em aleitamento materno, manejo clínico da amamentação é feito em consultório por mim ou pela Dione. A fase de introdução de alimentos com ênfase no BLW, damos toda essa parte de orientação às famílias e também relacionado à alergia alimentar, o preparo da mãe para a volta ao trabalho, como que fica a questão alimentar do seu bebê, questões relacionadas ao ganho de peso e crescimento do bebê, esse acompanhamento também nós fazemos. E além do atendimento individual, também proporcionamos rodas de conversas, oficinas culinárias, oficinas pedagógicas e palestras sobre aleitamento materno, introdução de alimentos e tudo relacionado à questão nutricional e materno-infantil. Então, fique atento no nosso blog, acesse a nossa página, curta a nossa fanpage do Facebook e ali vocês vão ter acesso a todas as informações e atualidades que nós vamos divulgando. E se você gostou dessa atividade, gostou dessa receita, entre e faça um comentário pra gente, a gente vai ter muito carinho em receber o seu e-mail, o seu recado, e espero contar com a presença de vocês nas nossas atividades, conhecê-los em breve em outros momentos. Eu agradeço muito o tempo que vocês se dedicaram acompanhando esse vídeo e me coloco à disposição quando vocês tiverem algum comentário, alguma dúvida, podem escrever pra gente, pode me escrever que eu estarei à disposição. Muito obrigada!